Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Enquanto o Brasil corre o risco de voltar a integrar o mapa mundial da fome, segundo uma avaliação da Organização das Nações Unidas, a ONU, um projeto de lei na Câmara estimula a criação de bancos de alimentos, que é para receber, selecionar e distribuir gratuitamente produtos aptos ao consumo humano. O objetivo principal da proposta é evitar o desperdício, já que mais de 26 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas no Brasil. O entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o autor da proposta, deputado Givaldo Vieira, do PCdoB do Espírito Santo. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Givaldo. Essa proposta realmente é necessária, né? Eu queria que o senhor desse mais detalhes para a gente, de que forma que realmente vai poder evitar esse desperdício que ocorre. Regina, nós vivemos um drama no mundo e no Brasil, porque cerca de uma terça parte de todo alimento que é extraído da terra, com o suor do agricultor, ao final vai parar no lixo. Isso começa lá na produção, no transporte, nos grandes mercados de distribuição, nos mercados de varejo e até mesmo na nossa mesa. Tem pesquisas que indicam que cada vez que uma família com 3 pessoas, uma família pequena, se alimenta, em média sobra um prato de restos de alimentos daquela refeição de 3. Então, existe um desperdício muito grande. Com esse desperdício, nós estamos desperdiçando também muita água. Eu comecei a debater esse tema a partir da crise hídrica, porque eu sou relator da Comissão Especial da Crise Hídrica. E o setor que usa muita água para produzir é a agricultura. Né? Precisa de muita água para produzir alimentos. Para você ter uma ideia, 1 quilo de carne bovina, né? Ela pode, num quilo de carne bovina, a gente tem 15 mil litros de água que foram usados em toda a cadeia. Desde o consumo do próprio animal, né? Que é de porte, né? Ele consome muita água, onde tem pasto irrigado, transporte e principalmente nos abatedouros, onde se usa uma grande quantidade de água por causa de todos os dejetos, sangues, né? Que tem que fazer a parte sanitária. Então, às vezes, a gente joga uma banana fora e não sabe que ali estão em dezenas, uma banana estão em dezenas de litros de água que foram usados para produzir aquela banana. Então, é um desperdício de água e é um desperdício de um bem nobre, porque o alimento é uma das coisas mais nobres, mais essenciais da vida humana. Ainda mais com tanta gente passando fome. Exatamente. Tem uma questão social, porque, infelizmente, pela situação que estão passando no Brasil hoje, né? As pessoas voltaram a passar fome. Também nós temos uma questão ambiental, porque todo este alimento que é jogado no lixo, veja, toda vez que a gente vê um caminhão de lixo passando, você pode considerar o seguinte: metade do que tem lá dentro é material orgânico, alimento. Então você imagina a quantidade de alimento que é encaminhado para os aterros sanitários. Isso tem um impacto ambiental, porque os alimentos nesses aterros, eles produzem um líquido escuro chamado chorume, que é 100 vezes mais contaminante do que o esgoto in natura, para você ter ideia do poder de contaminação desse chorume. E tem um impacto econômico, porque alimento tem um valor econômico, né? E não é um pequeno valor. Imagine em grande quantidade, quando a Embrapa levanta 26,3 milhões de toneladas, a gente tem que lembrar que uma tonelada é 1.000 quilos. Então, nós estamos falando de 26 bilhões de quilos de alimentos desperdiçados. Segundo a Embrapa, daria para alimentar cerca de 3,4 milhões de pessoas por um ano. É mais ou menos o tamanho do meu estado, o Espírito Santo. Então, estamos falando de um grande problema, né? E hoje, nós não temos uma legislação para tratar desse tema. E as leis que existem, elas pesam muito do ponto de vista da responsabilidade civil, da responsabilidade até criminal, sobre o doador.
Então a pessoa, às vezes, que tem alimento para dar, alimento bom, tem medo de doar, ou é mais cômodo colocar na porta para a prefeitura passar e levar para o lixo, porque a pessoa não vai ter nenhum trabalho a mais de contactar alguém, de levar para algum lugar. Então é nesse sentido que esse projeto foi formulado para criar uma nova sistemática legal em torno do combate ao desperdício de alimentos. E como é que funcionariam esses bancos de alimentos? O projeto, primeiro, estabelece um conceito, né? Se tornar lei, vai estabelecer por lei de que o alimento não deve ser encaminhado para o lixo. É importante isso. Talvez não tenha um efeito prático no dia seguinte, mas a lei também ela tem o papel de gerar uma nova cultura. Seria uma proibição de que qualquer tipo de alimento fosse para o lixo, é isso? Assim É uma mesmo? proibição. Nós até chegamos a pensar uma pequena penalidade, mas para tramitar nas comissões tivemos que abrir mão de algumas partes mais duras do projeto, mas é uma proibição que, como esse projeto mexe na lei de resíduos sólidos, que é uma lei ambiental forte e é fiscalizada pelo Ministério Público Ambiental, por milhares de agentes ambientais, então existe uma força aí que pode fazer essa fiscalização, mas seria exatamente isso. Proibir, dizer que não se deve encaminhar o alimento para o lixo. Então, o que se faz com o alimento? Doação para alimentação humana, daquele que está apto, doação para alimentação animal, quando é possível, compostagem, que é extremamente simples, gera um material orgânico muito importante, pode produzir novos alimentos. Nossa, Em teria que último mudar uma último cultura, caso, né? geração de energia, mas é evitar que esse alimento, na nossa ideia, somente o alimento contaminado, impossível até de fazer uma compostagem, é que deveria ser encaminhado para o resíduo sólido. Fora esse, ele deveria ser reciclado. A ideia é, na verdade, reciclar esse alimento. Como funcionaria? A lei prevê a criação de um sistema nacional de oferta de alimentos, assim que estamos chamando. O governo federal controlaria este sistema, a lei pede que ele seja em plataforma online, né, para que qualquer pessoa no Brasil inteiro possa comparecer àquele sistema. De tal maneira que se eu tenho alimentos sobrando, eu tenho um comércio de verduras, ou um restaurante, né? ou um supermercado, ou até as grandes indústrias, a minha obrigação é comparecer nesse sistema online e informar que regularmente eu tenho esses determinados alimentos, regularmente nessa quantidade, à disposição. Então, nós vamos ter essa informação do Brasil inteiro, onde o alimento está à disposição para doar. Por outro lado, nesse mesmo sistema, aqueles que têm necessidade do alimento também vão comparecer. Então, se eu sou lá representante de uma casa de idosos, né, uma ONG, eu vou me identificar, né, e vou dizer que tenho necessidade de alimentos, que tipo de alimentos, para que pessoas são. Então, isso vai criar um sistema de oferta e demanda que os governos vão poder gerir. Mas e aí os bancos de alimentos fariam essa mediação. Como é que vai garantir que vai realmente estar em condições sanitárias de consumo, né? Que está seguindo as normas sanitárias? Porque esse é o grande dilema hoje para se doar alimentos, né? Porque as pessoas que doam podem ser responsabilizadas até penalmente, caso ocorra algo com a pessoa que recebeu o alimento, não é isso? Exatamente. Por isso que o projeto está recepcionando legalmente os chamados bancos de alimento que existem no mundo inteiro. No Brasil tem cerca de 250. E esses bancos de alimentos, que podem ser da sociedade civil ou em parceria com prefeituras, eles seriam credenciados pelo Ministério, né, correlato, que antes seria o MDS, Desenvolvimento Social, houve uma mudança aí, mas a área de segurança alimentar faria um credenciamento para ter a identificação desses bancos, e esses bancos seriam treinados ali também numa regulamentação que a Vigilância Sanitária vai fazer para que ateste. Então, se eu dou alimentos na sistemática da lei e através do banco de alimentos, ele vai atestar que o alimento está em boas condições, a partir daí eu estou isento da responsabilidade, tanto civil quanto criminal, que é hoje um problema para o doador, porque ele fica com medo
de acontecer algo com uma pessoa que consome alimento e ele ser imputado da responsabilidade. Porque hoje, na prática, é isso. Se eu dou um alimento, foi lá para uma instituição, um asilo, o alimento estava bom, mas alguém manipulou lá o alimento com a mão suja, contaminou com a bactéria. Veio a óbito uma pessoa idosa, né? Já enfraquecida. A responsabilidade, independente da verificação, vai ser minha que doei o alimento, ou na regra de hoje. Sim. Então também nós não podemos abrir sem nenhuma regra, porque há risco de segurança da saúde das pessoas. Por isso, estipulamos essa sistemática para permitir que os alimentos sejam colhidos e distribuídos de maneira uniforme, né, para as pessoas que necessitam. E aí tem outros encaminhamentos também, que a gente pode falar, como as compostagens, que são muito interessantes. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço. Eu conversei sobre o combate ao desperdício de alimentos com o autor da proposta, deputado Givaldo Vieira, do PCdoB do Espírito Santo. Assista esta e também as outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.